Boa tarde! Eu falei que eu ia entrar meio-dia, mas não consegui, só estou entrando agora. Tenho muitas atividades pela manhã e o celular muitas das vezes demanda que eu responda logo algumas coisas. Isso me atrapalhou. Mas eu venho para esclarecer sobre o que eu postei lá no feed, que é você ser fiel a você mesma. Primeiro, é uma premissa muito importante para que a gente possa viver a verdade. Se nós falamos que devemos obedecer à verdade, que nós devemos ser de verdade, primeiro nós temos que entender quem nós somos, os nossos desejos, o que nos faz bem, o que nós não podemos abdicar na nossa vida. E eu trago para isso uma passagem na Bíblia que fala, João, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Nós temos que entender quais são os princípios que Deus determinou para que possamos viver a verdade. Quando entramos na era de Cristo, Ele nos traz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesma. Então, esse intervalo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesma, você tem no centro se amar. E eu acho que é esse que é o processo mais difícil. Eu me amo. Eu respeito os meus limites. Eu faço aquilo que eu quero. Muitas das vezes não é bem assim. E não é sobre isso que nós vamos tratar. Primeiramente, nós temos que ter esse compromisso conosco de fazermos o que é importante para nós, o que vai nos trazer um bem-estar físico, mental. Isso eu trago como importância para a gente poder se amar, é saber o que nos traz um bem-estar físico, mental, o que é importante para nós, para depois nós nos comprometermos então em viver uma vida de verdade, porque nós vamos nos comprometer em sermos aquilo que determina sobre a verdade. A verdade qual é? A verdade é Jesus Cristo. E o que Ele nos ensinou, nos ensina na Bíblia sobre comportamento. E aí eu trago para vocês algumas situações que para nós mulheres são situações que muitas das vezes são doloridas de nós enfrentarmos, mas exige de nós um posicionamento, não é mesmo? E quando eu trago isso com muito cuidado, porque a gente vê na internet muitas informações que vêm sobre relacionamentos. Não falo só sobre relacionamentos com casamento, eu falo sobre relacionamentos com as pessoas de modo geral, com os amigos, com as pessoas de relacionamento de trabalho e tudo mais. Então, muitas das vezes nós esquecemos de quem nós somos para poder atender uma necessidade de uma outra pessoa e acabamos anulando a nossa necessidade. Então, isso advém, muitas das vezes, você tem que reconhecer que o que está no outro pode não ser o que está em você. Porque muitas das vezes nós moldamos os nossos pensamentos e as nossas ações de acordo com o que o outro está pensando, mas aquela pessoa, ela não quer ver você bem. Ela é uma pessoa que está ali tentando manipular algumas situações para que você se enquadre nela, ou até mesmo você se força a se enquadrar quando você vê que tem que atender alguma necessidade. Mas vamos lá. De repente é uma pessoa que tem inveja de você, uma pessoa que... E às vezes essa inveja ela é muito mascarada. É o sentimento que ele está mascarado por diversas ações
diversos pensamentos. O sentimento da inveja, ele pode estar mascarado como um sentimento que a pessoa está tendo cuidado de você. O sentimento da inveja, ele pode estar te colocando numa situação em que a pessoa se dirige a você como você sendo egoísta, como você sendo uma pessoa que só pensa em si. E não é isso, né? E aí você tem que saber realmente reconhecer. E ao mesmo tempo que você reconhece que aquele sentimento daquela pessoa que está querendo te manipular é um sentimento que está dentro dela, você tem que ter empatia sobre o que ela está sentindo. Porque muitas das vezes a gente vê na internet falando aí, se afaste de quem tem inveja de você, retire do seu convívio, se afaste daquela pessoa que tem raiva de você, retire do seu convívio. E tem muitas coisas taxativas na internet. Então por isso que eu falo, você tem que saber realmente o que é importante para você, para que você possa se posicionar. E entender que nem tudo é geral e generalizado como as pessoas expõem. Então, vou te dar um exemplo, tá bom? Então, você gosta muito de ir para academia, por exemplo. Gosto muito de ir para academia, adoro ir para academia, todos os dias. Aí você já tá com o teu corpo legal, definido, aquilo ali tu ajudou tua mentalidade, você já começa a usar umas roupas legais e tá legal. Aí de repente chega alguém que você considera que é sua amiga e diz pra você: mas tu não tá muito musculosa, mas tu não tá muito, tu não acha que tá muito rigorosa em relação a isso? Você não acha que ou você vai se alimentar, aí você pega, bota a sua dietinha ali, tá legal, e alguém chega e diz pra você: eita, mas até na hora de comer você estabelece por que tu não te libera um pouco? É bom, viver é bom, a oportunidade é boa. Aí você sai daquilo que é importante pra você, sai do seu foco. Eita, maravilhosa você também, meu amor. Sai do seu foco e para atender uma necessidade de uma outra pessoa. Minutos depois que você fez isso, você, poxa, eu saí da minha dieta, poxa, eu não fiz o exercício como eu deveria ter feito, exatamente como eu precisei fazer, e se arrepende. Por que você cedeu a uma pressão externa? Aquela pessoa realmente, ela queria o teu bem. Por outro lado, eu não estou aqui para instigar que você, ao contrário do que a internet muitas vezes traz, para você se afastar, para você... Não, mas naquele momento que aquela pessoa te disse isso, você tem que trazer uma outra fala para ela, certo? Você fala que aquilo é importante para você, que isso te traz um bem-estar. Ela vai se conformar com isso? Não, não vai. Mas você pode, naquele momento, se posicionar. E quem sabe aquilo que você disser que é importante para você, que te ajudou a conquistar o que você conquistou, um corpo legal, uma mente legal, ela vai se inspirar e começar a fazer e ter um olhar diferente, se prontifica a ajudá-la. Entendeu? Então, você está demonstrando uma humildade em relação àquela situação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não vou deixar... Pois é isso mesmo. Às vezes, vale a pena pensar e até questionar mesmo. Por que essa rotina de desenvolvimento incomoda a outra pessoa? Isso, Karen, pode incomodar as pessoas que estão do teu lado, na tua casa. Aquela pessoa que pode ser seu irmão, seu amigo, seu marido, entendeu? Que tem aquele sentimento que muitas das vezes é involuntário, porque às vezes a inveja, a raiva, ela é involuntária. Se não é uma pessoa que está ali tratando
sobre esse sentimento e retornando na sua mente, não, porque eu também sou suscetível à inveja. Eu reconheço que eu tenho, mas aí eu vou no meu pensamento, eu volto esse pensamento. Não, gente, esse sentimento que eu tô tendo, isso é a verdade. Isso é você viver a verdade. Aí você vai, não, eu não posso ter esse pensamento com essa pessoa. Eu tenho que dominar esse pensamento. Por quê? Porque aí quando você vem para dominar o teu pensamento, tu tá agindo de acordo com os princípios que eu mencionei no começo. Os princípios de viver a verdadeira liberdade, que é estar em Jesus Cristo, que é a mente, né? Que você vai estar lutando ali com aquela mente. Aí Fernanda trouxe a mente de Cristo, é isso mesmo. Aí eu trago a situação que eu não tenho ainda domínio sobre a Bíblia, mas eu trago uma situação de Lázaro, por exemplo. Aí da mente de Cristo, porque Cristo, ele sabia de todo o poder dele, ele sabia que ele poderia andar sobre o mar, ele sabia que ele poderia abrir o mar, mas ele teve muitos posicionamentos humanos, apesar disso. E um deles foi quando Lázaro foi dado como morto, 4 dias depois. Então, quando ele soube que Lázaro foi dado como morto, ele chorou. Ele chorou a morte de Lázaro. E aí, aquilo ali foi ele mesmo sabendo que ele poderia ressuscitar Lázaro, ele foi lá e chorou, ele sentiu a perda, ele sentiu a dor de Lázaro. Isso não tem nada a ver já com a outra parte do sentimento ruim. Mas ele, 4 dias depois, ele ressuscitou Lázaro e mostrou para todo mundo que o que a fé é possível e é capaz de fazer. Que nós devemos trabalhar baseados na fé, na palavra, nos princípios. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês. Eu vou estar falando sempre aqui sobre a verdade, como lidar com esses sentimentos, sobre uma mulher que trabalha para a igualdade. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade. E como nós devemos lidar com essa nossa cultura que nós temos instaurada de exclusão, do machismo, que essa cultura ela vem do pensamento e que é esse o pensamento que só tem uma forma de mudar, que é através de princípios. E é o que nós vamos trazer aqui sempre, que nós vamos tratar. Então, eu vou falar muito sobre a verdade. É um chamado que eu senti no meu coração de Deus para falar. E cada vez que eu caio em um sentimento que eu entendo que não é o sentimento que Deus quer de mim, mas que Ele pretende que com aquele sentimento eu traga uma reação sobre ele, uma reação positiva. Tendo um sentimento que eu tive esse final de semana, e dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês, para uma reação aqui junto para nós de sentimento em relação à verdade. Vamos viver a verdade em nós mesmos, a verdade em sermos de verdade, não buscando atender a expectativas de ninguém. Aí eu reforço uma coisa que eu sempre falo: quando nós deixamos a nossa verdade para atender a expectativa de alguém, deixamos de ser protagonistas da nossa história e passamos a ser coadjuvantes na história de alguém. E você não nasceu para ser coadjuvante. Nós nascemos para sermos protagonistas, governantes da nossa história, embaixo do nosso governo maior, que é Jesus Cristo. Tá bom? Um abraço a todas e que possamos viver essa verdadeira liberdade em Jesus Cristo.